Direito e Negócios Sem Fronteiras. Começa mais um TGCast. Porque se o mundo é seu mercado, o TGCast é o seu mar. Pessoal, e me permitam que hoje será um podcast um pouco diferente, tá? Hoje nós estamos num ambiente diferente, apesar de estamos aqui na Ordem dos Advogados, aqui em São Paulo. A gente está num local um pouco diferente, um pouco mais tranquilo, sem muitas formalidades. E hoje a gente vai falar um papo de verdade. Porque, na verdade, o que acontece? Muita gente me pergunta quem é o Dr. Taj por trás das câmeras, né? Quem é o Dr. Taj que não é o advogado? Quem é a pessoa? Como eu cheguei aqui? Quais foram as dificuldades, né? Qual é a vida real, né? Que o Dr. Taj vive. E é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast que começa agora. Fica aqui com a gente. Bom, gente, primeiro que eu não sou o Dr. Tajid, né? Laje, eu sou o Tajid, né? O que eu sempre falo é o seguinte: uma das primeiras coisas quando estou conversando com algumas colegas que são advogadas, e que sempre elas se referem, ó, doutor, a primeira coisa quando eu lembro de falar isso aqui, eu digo, tira o doutor. Sabe, eu não gosto muito das formalidades. Isso é uma coisa que, inclusive, tem situações, gente, muito engraçadas, porque assim, isso é uma formalidade, né, que o mundo jurídico traz. E muitas vezes, por eu ser assim, e peço desculpas, tá? Se em algum momento eu demonstrei alguma falta de respeito com algum colega nesse sentido, mas não foi, tá? Como eu não gosto de ser chamado de Dr. Taj, eu gosto de ser chamado de Taj. E às vezes, o que é que acontece? O colega nem me fala isso e eu já chamo ele pelo nome. E aí, fulano, e aí, ciclano? Eu sei que eu tenho que me policiar, porque particularmente, eu não gosto de ser chamado de doutor, sabe? O que eu acredito é na força da família, que nós somos iguais, né? Assim como eu tenho a minha formação e a minha especialização em um determinado ponto, eu tenho certeza que você que me ouve, você tem outras formações em marketing, em filosofia, em sociologia, em odonto, em medicina, e que muitas vezes esses outros, fora a medicina, né, não são chamados de doutor. É claro que existe toda uma questão cultural também, né, de pronome de tratamento, que a gente se chama assim. Eu, quando estou, por exemplo, um comportamento de estar numa audiência, ela é completamente diferente do comportamento de estar num café, mesmo que eu esteja rodeado. Eu normalmente costumo chamar todo mundo de doutor, e tenho certeza que muitas vezes eu já me peguei na situação de chamando pelo nome. E aí, quando acontece isso, aí eu lembro, eu disse, olha, não me chama de doutor não, por favor. E alguns colegas também, já inicialmente, eu me sinto muito à vontade quando isso acontece, né? Olha, tá, tira o doutor, tira a doutora. Poxa, eu acho isso muito massa, porque assim, sair um pouco da formalidade, sabe, gente? Sair um pouco da. A vida já é tão difícil e a gente colocar mais obstáculos, vamos chamar as pessoas pelo nome, né? Eu, por exemplo, apesar de meu nome ser difícil, eu gosto muito do meu nome. E esse nome, ele tem vamos dizer assim, uma origem no meu avô, apesar do meu sobrenome ali no final não ter neto, tá? Mas esse nome Tajid, ele vem inclusive de Minas, né? Meu avô nasceu no interior de Minas e o nome dele era Tajid, e em homenagem a ele, minha mãe colocou esse nome. Se você me perguntar quem sou eu por trás das câmeras, primeiro que eu não sou um doutor, né? Como eu havia falado. Eu sou o Tajid. Eu sou o Tajid de família, eu sou o Tajid de que gosto de casa, eu sou o Tajid de pai, eu sou o Tajid de esposo, eu sou o Tajid de filho. Então, na vida, pessoal, a gente é, equilibra várias bandejas, né? E cada bandeja dessa tem um copo ali que tem uma função, né? Que tem uma característica nossa que a gente tem por finalidade gerir. Então, gerir o casamento, gerir como pai, gerir como empresário, né? Gerir como advogado, porque o advogado nada mais é do que um empreendedor,
nato. Por muito tempo, pessoal, a advocacia passou por isso, né? E até hoje eu percebo que alguns colegas, eles não se intitulam empreendedor. Mas o que é o advogado, se não um batalhador por clientes, que tem muitas vezes que pensar no marketing, que a gente tem uma certa, inclusive, limitações com relação a esse marketing, né? Essa captação de clientes. Quem é esse advogado empreendedor, se não aquele que tem que olhar a conta, que tem que olhar a despesa no escritório, que tem que analisar o quanto cobra em cada ação e correr para que os processos dele sejam deferidos. Então, esse é o doutor Tage na vida real, né? Esse é o Tage na vida real. É aquele batalhador, é aquele empreendedor que luta, principalmente, infelizmente, contra o nosso governo, né? Que é o nosso sócio, vamos dizer assim, que entra no nosso negócio e que não corre risco, né? Se o nosso negócio der certo, ele ganha. Se o nosso negócio der errado, ele ganha do mesmo jeito. Então, é uma batalha diária, né, que a gente vive. E eu sou esse cara que tenta equilibrar essas bandejas como marido, né, o esposo, como pai, como filho, como família e principalmente comigo mesmo, porque para a gente estar bem com as outras pessoas, a gente precisa estar bem também com nós mesmos. Eu sempre faço uma analogia, quando você está andando de avião, né? Não sei se você lembra, quando a aeromoça dá as instruções, ela diz: olha, se por acaso acontecer alguma emergência, se estiver com criança, coloca primeiro a máscara em você, tá? Para depois colocar na criança, por exemplo. Por que isso? Porque primeiro você tem que cuidar de você. Se você não cuida de você, você não tem como cuidar do outro. Então, para você cuidar do outro, você precisa estar bem. E um casamento, né, a função de pai, a função de marido, a função de filho é cuidar do outro, é cuidar da mãe, do pai, é cuidar da esposa, do esposo, né, cuidar do filho. Então, a gente tem essa função também precípua, que é cuidar um do outro, tá? Então, por isso que a gente precisa, primeiramente, estar bem com a gente mesmo. Bom, gente, na verdade não existe um momento que moldou quem eu sou hoje. Eu acho que a personalidade nossa a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Na infância ali para a adolescência são situações que a gente passa, né? Houve divórcio ali de minha mãe e meu pai, então eu passei a morar com minha mãe, com minha avó. Foi uma mudança de contexto, né? Porque com meu pai e minha mãe eu tinha o meu quarto, eu tinha o meu espaço, e ali na casa de minha avó eram vários netos, e aí eu perdi aquele espaço que era só meu, então a gente começa a ter aquela mudança, né, de buscar qual é o meu espaço e aonde e até onde vai esse espaço meu. E principalmente com 12, 13 anos, você não tem isso, obviamente, bem definido. Existiram outros momentos também, como também a passagem no vestibular, primeiro vestibular que eu fiz, existiu também um momento, na verdade, a maior parte do tempo da minha vida, eu passei em sala de aula. Só para vocês terem uma ideia, eu já fiz curso de saúde também, e aí comecei a ser professor de biologia, e eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu passei na faculdade, no vestibular, e as aulas começariam em março, né? Então, eu saí do terceiro ano, né, colegial, e entrei na faculdade, ia começar em março. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula para dar aula na minha vida foi em fevereiro, assim que eu tinha acabado o terceiro ano colegial. Então, um mês praticamente antes de eu começar a faculdade. Então, foi tudo muito meteórico, né? E em maio eu já estava dando aula em curso pré-vestibular. E aí depois eu passei para curso, para concurso. Foi aí que veio a vontade, na verdade ela já existia, mas estava um pouco adormecida, de fazer direito. Então, chegou um momento da minha vida que eu disse assim: eu vou morrer e não vou ser advogado nessa vida. Aquilo me deu um desespero tão grande, como se faltasse aquilo para eu me tornar completo como profissional, sabe? Foi aí que eu dei um passo atrás na minha vida profissional e automaticamente prestei um outro vestibular e comecei a cursar direito. Então, não existe
pelo menos daquilo que eu acredito, não existe um momento que faz com que a gente eh, crie a nossa personalidade, né? Existem vários momentos, momentos bons, momentos ruins, e que eu costumo sempre dizer, existem duas formas de aprender. Existe a forma pelo amor, né? E existe a forma pela dor. Infelizmente, muitas vezes que a gente termina aprendendo é pela dor, que acontece com a gente mesmo. E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que existe uma outra forma de aprendizado, que são os famosos exemplos. E aí, quando a gente vai criando essa maturidade, a gente vai olhando para o exemplo do outro. E aí, o que aconteceu com o outro, a gente já imagina: olha, eu não vou ter essa mesma atitude, eu não vou fazer, não vou criar essa mesma suposição da minha vida, porque provavelmente as situações de desfecho elas serão iguais. Com isso, pessoal, jamais eu estou querendo criar rótulos aqui, tá? É, por que, que eu chamo a atenção sua nesse sentido? Porque pode parecer que todas as situações que a gente olha como exemplo as outras pessoas, a gente diga assim: olha, eu não vou fazer aquilo porque senão o resultado vai ser o mesmo. E não é bem assim. Não existe uma fórmula matemática de a gente olhar e dizer: se o fulano fez, se uma outra pessoa fez e teve o resultado X, se eu fizer, eu vou ter o mesmo resultado X. Não. Se fosse assim, eu não empreenderia. Eu sou um empreendedor nato, inclusive a gente conta até na família. Minha mãe me lembra uma história que quando eu era muito pequeno, sei lá, não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, 5, 6 anos, 7, tá? Eu perguntei à minha mãe o que é que tinha para almoçar naquele dia e ela respondeu lá o que é que tinha para almoçar. Eu peguei um papel, escrevi e colei assim na porta como se eu estivesse oferecendo aquela comida para as outras pessoas que quisessem pagar, tá? Então, eu costumo dizer e brincar que aquele foi o meu primeiro empreendimento. Brincadeiras à parte, claro que não apareceu ninguém, a gente morava no condomínio, num prédio, e ninguém viu. E se alguém viu, obviamente não levou a sério com aquela escrita de criança, né? Óbvio. Mas ali eu já mostrava algum grau de que uma das coisas que eu gostaria de fazer na minha vida é empreender. E como eu estou falando que a gente também não pode levar ao pé da letra o que aconteceu com fulano, com ciclano, e que ele teve esse resultado, eu vou ter esse mesmo resultado, senão eu não empreenderia. Quantas pessoas montaram vários negócios e quebraram? Mas quantas pessoas montaram vários negócios e tiveram prosperidade? Então a gente não pode nem acreditar que tudo que a gente vai fazer, vou dar um exemplo, tá? Se eu for abrir agora um restaurante, eu vou ser próspero? Gente, a chance de prosperar abrindo um restaurante hoje, ela é muito maior do que antes. Se você me perguntar, tá, mas por quê? Você entende de restaurante? Não, gente, eu tenho experiência em empreendedor, como empreendedor, então eu já quebrei não foi a primeira vez, tá? E uma das coisas que a gente tem que aprender na vida como empreendedor é ter resiliência. Então, se eu pudesse dizer o que foi que aconteceu para moldar hoje essa sua personalidade, não foi um ato, não foram dois, foram vários. E esses vários é que me levaram a estar aonde eu estou hoje. Então, obviamente, uma das coisas que a gente precisa ter nesses momentos de queda, nesses momentos difíceis, é ter resiliência e saber que existe todos os dias o sol nasce novamente. Então, todos os dias, a cada dia que a gente acorda, a gente pode fazer diferente do que era antes. Hoje, por exemplo, eu acordei e quando eu acordei, eu tive uma conversa com o meu time comercial. E eu tive uma conversa com o meu time comercial para passar informações que eu não tinha passado antes. Se você me perguntar por que você não tinha passado antes, porque esse final de semana eu estava em curso de novas especializações. Então, continuar estudando, continuar aprendendo é uma das formas de a gente poder desenvolver não só o lado pessoal, mas também como o lado empresarial. Bom, pessoal, o profissional, ele nunca nasce antes do pessoal, né? Então, eu sou um homem nascido, eu brinco até, nasci em Salvador, num hospital que fica localizado no bairro da Barra, e aí eu brinco que a primeira coisa que eu vi na minha vida foi minha mãe e o mar. Então, uma das coisas que eu mais gosto é o mar e a praia. Eu acho que é uma coisa que relaxa muito. E, e o profissional, ele nasce posterior, obviamente, ao pessoal. A gente não pode ser profissional se a gente não é o pessoal.
A gente não pode ter um bom CNPJ se a gente não tem um CPF bom. O que é que eu quero dizer com isso? Que o profissional, as empresas, elas são a cara do empresário. Os escritórios de advocacia, eles são a cara dos sócios como advogados, de como gerir, de como funciona. Então, aquele gestor que de repente não tem um equilíbrio emocional e que numa primeira dificuldade ele estoura com o time dele, como é que vai ser aquele ambiente, né, daquela empresa? Quem vai querer trabalhar naquela empresa? Então, assim, a gente precisa ter um equilíbrio emocional para que a gente possa dizer, olha, eu tenho um CNPJ forte, eu sou um empresário forte. Mas para você ser um empresário forte, você tem que ter aquele CPF forte. Para você ter esse CPF forte, você precisa de inteligência emocional. E parece algo extremamente difícil, né, gente? Mas inteligência emocional é saber ter equilíbrio para você entender e passar por aqueles momentos difíceis, porque se existe uma coisa certa, é que existirão momentos difíceis na sua vida. Esses momentos difíceis, ele pode ser tanto na área pessoal como na área empresarial, né? E esses momentos, às vezes, eles são gerados por nós mesmos, nós que trazemos esses problemas e a gente não percebe, e muitas vezes a gente enxerga como sendo sempre o outro responsável por aquela problemática, quando muitas vezes não é. Então, uma das coisas é você poder também buscar o autoconhecimento. Você buscar esse autoconhecimento para que você possa desenvolver uma empresa saudável. Então, se você me perguntar como é que surgiu esse empresário, como é que surgiu esse empreendedor, a partir de um CPF forte, fazendo com que esse CPF tivesse um autoconhecimento, buscasse ajuda, terapias, cursos, tudo o que você puder fazer na sua vida para ter esse autoconhecimento, faça, invista em você. Porque ao você investir em você, você vai estar automaticamente investindo na sua empresa. Então, se eu pudesse definir como é que surgiu esse empresário, como é que surgiu esse empreendedor, tomando muita porrada no CPF. Mas, acima de tudo, aprendendo com cada porrada daquela que eu tomei. Hoje, eu não tomo tanta porrada quanto eu tomava antes, porque hoje eu costumo dizer que eu cresço com os exemplos. E uma das coisas que eu mais faço, pessoal, é ouvir aquelas pessoas que têm mais experiência naquelas áreas específicas. Eu posso ser muito bom empresário, mas eu não sei tudo. Então, para determinadas áreas específicas, eu procuro sempre ajuda, porque existe sempre alguém naquela área que sabe mais do que eu. Então, eu aprendo muito com os exemplos. Bom, o direito ele entra na minha vida depois de eu ser já um profissional relativamente formado em outra área, né? Então eu já era professor e o direito entra no momento em que eu me fiz uma pergunta. Eu disse, eu vou morrer e não vou ser advogado nessa encarnação, né? Aquilo me deu um desespero tão grande que parecia que eu precisava correr para porque ainda dava tempo de ser advogado. Ainda dava tempo. Eu queria sentir o gosto da formação jurídica. Eu me via como advogado. E eu, por vários momentos, eu terminei negligenciando esse desejo meu. Até que ele aflorou e foi mais forte. Eu disse: olha, eu vou direcionar a minha vida para o ramo jurídico. Mas aí eu tive que ter algo que, para mim, foi muito importante, gente: a coragem. Sabe por quê? Porque no momento em que eu decidi fazer direito, foi um momento que a minha vida profissional ela estava de vento em popa, tanto do ponto de vista de reconhecimento quanto do ponto de vista financeiro. E aí eu começava a ser chamado para vários eventos, né? Televisão, rádio, fazer publicidade, dar entrevistas, e eu tive que declinar daquilo tudo porque eu não mais queria. É interessante isso, porque se você me perguntar, Taj, mas você fez aquilo por quê? Porque você tinha um pessoal do marketing que te instruía a não seguir. Que nada, pessoal, nada de marketing. Aquilo era puro feeling meu, mas eu, dentro
pseudo-ignorância do marketing, eu ficava pensando assim, mas se eu der entrevista na TV, as pessoas vão me ver. E eu vou estar falando de algo que não é na área jurídica, sabe? Então, ali eu começava a dizer, eu não quero mais ser visto dessa forma. Eu quero ser visto de uma outra forma, eu quero ser visto como advogado, né? E como eu queria ser visto como advogado, o que é que eu comecei a fazer? Tudo que for relacionado ao direito, mesmo ainda sendo estudante, eu vou aceitar. Tudo que for relacionado à minha primeira profissão, eu vou declinar. Porque ali é, eu queria, eu precisava que as pessoas tirassem um pouco o foco daquele estágio de professor no início e passassem a focar na advocacia. Então, eu costumo sempre dizer assim, talvez se eu tivesse já saído da escola e tivesse direcionado para a minha carreira como advogado, talvez tivesse sido mais fácil. É mais difícil quando você trilha uma estrada, depois você mudar para outra. Só tem um ponto que é muito. Só tem não, né? Mas existe um ponto muito positivo. É que quando você trilha uma estrada, você ganha maturidade, você ganha experiência. E essa experiência você não perde, pessoal. Essa maturidade você não perde. Então, essa experiência, essa bagagem que a gente consegue conquistar, a gente, com toda certeza, a gente leva para outras profissões. É como um rio. Você entra no rio e você recebe, você é banhado por aquela água. Se você entrar horas depois, aquela água que te banhou, ela não vai mais te banhar, porque ela já passou. E você também não é mais aquela pessoa. Então, eu falava muito errado. Eu colocava uma situação como sendo agora eu vou voltar a estaca zero. Hoje, com a maturidade maior, eu não falo mais isso, porque eu não voltei a estaca zero. Ninguém volta a estaca zero. Você sempre aprende alguma coisa, isso que você aprendeu numa profissão, você consegue levar para outra. Então foi assim mais ou menos que surgiu o advogado. Bom, o momento de virada da minha carreira foram alguns. Um dos momentos de virada da minha carreira foi quando eu tive a coragem de pedir demissão de vários lugares para me dedicar à área jurídica. Esse foi um dos grandes momentos. Um outro momento que também foi virada de chave na minha carreira foi quando eu disse, olha, o Brasil, ele é um país muito grande, tem muita coisa para fazer. Eu posso ser advogado e advogar em vários estados do Brasil, mas eu posso advogar em outros países. E aí foi quando eu internacionalizei minha carreira como advogado. E aí eu passei a ser advogado europeu. Então, isso para mim foi o maior divisor de águas. Bom, gente, o divisor de água foi quando eu internacionalizei minha carreira, né? Quando eu passei a ser advogado, por exemplo, na Europa, e a gente abriu escritórios em Portugal, na Itália, Estados Unidos. E quando o cliente muitas vezes nos contrata para resolver questões internacionais, muitas vezes ele analisa do ponto de vista do país em que ele mora. Então, vou dar um exemplo. Nós temos muitos clientes que são brasileiros. E esses clientes brasileiros nem sempre entendem a legislação de um outro país. Então, a depender de cada situação, a gente tem que analisar, no caso concreto, que tipo de legislação a gente vai aplicar. Porque muita gente pensa, tá, Gil, o que é o direito internacional? Ele é uma lei que fica entre um país e outro? Não, pessoal. O direito internacional ele serve para mediar essas relações que existem entre pessoas e coisas de países diferentes que residem em países diferentes, que têm bens em países diferentes, que se divorciam em países diferentes, e a gente vai pegar aquele direito internacional e aplicar o caso concreto. Olha, nesse sentido a gente pode aplicar uma lei brasileira, nesse sentido a gente pode aplicar uma lei europeia, seja portuguesa, seja alemã, seja italiana. Então, muitas vezes o cliente não percebe isso. O direito internacional é algo que você precisa ter muita flexibilidade, transitar e conhecer vários países, porque muitas vezes, gente, sabe o que é que eu chamo a atenção? Já aconteceu aquela situação, por exemplo, principalmente no Brasil, quando você diz assim, olha,
eu estou morando em tal estado, agora eu mudei para tal estado. O direito é a mesma coisa, mas o comportamento e a cultura são diferentes. Então, se as culturas elas são diferentes dentro do Brasil e em diferentes estados, você imagina entre países diferentes. Então, não basta apenas você conhecer o direito de cada país, você tem que conhecer a cultura e o comportamento daquela população. Então, isso o nosso cliente não consegue visualizar muitas vezes. Bom, a área que nós atuamos, que é o direito tributário e direito internacional, principalmente, e aí existem outras áreas que a gente também trabalha, que é a parte de família, a parte de sucessões, a parte empresarial, são áreas realmente extremamente difíceis, porque assim, ó, vou dar o exemplo da legislação tributária, tá, gente? A legislação tributária, ela muda a todo momento. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, por exemplo, estamos no mês de novembro. Daqui a um mês e meio, mais ou menos um pouco do que isso, a gente vai começar a aplicação da reforma tributária, que é no dia 1º de janeiro de 2026. Entra em vigor o início aí da reforma tributária. E o que é que e aí você pergunta, tá, Gi, mas como é que é isso para você? Isso é difícil, pessoal, porque a gente tem que educar o nosso cliente. O que é que eu quero dizer para vocês com isso? Que às vezes a dor que esse cliente ele está sentindo não é perceptível. Eu frequento vários congressos, eu vou em vários eventos. Amanhã, por exemplo, eu tenho um evento empresarial. E quando eu vou num evento empresarial, eu ouço os empresários todos falando a mesma coisa. Eu preciso vender, eu preciso aumentar o faturamento, eu preciso vender, eu preciso aumentar o faturamento. Mas eu vejo pouca fala sobre como fechar as torneiras, como fechar os gargalos, que muitas vezes prejudicam as empresas. Porque, assim, ó, qual é o empresário que não passa por momentos difíceis? A gente teve em 2020 a pandemia, onde vários estabelecimentos ficaram fechados. Eu chamo a atenção sua, meu amigo empresário. Se você tem um custo elevado em momentos difíceis como esse, você leva vantagem ou desvantagem? E aí, explicar para o nosso amigo empresário que ele precisa criar uma preocupação maior e uma identidade por uma dor que muitas vezes ele não percebe, que é a dor de pagar um imposto. E com isso, eu não estou dizendo que você deve sonegar, longe disso, não vou estar falando isso para você, em hipótese alguma, muito pelo contrário. Você precisa fazer tudo certo para que você tenha uma redução efetiva desse custo tributário. O que acontece muitas vezes é que tem empresários que não conseguem pagar todos os impostos e muitas vezes sonegam por estarem pagando de forma equivocada, por estarem pagando de forma errada. Então você está pagando uma tributação muito maior, muitas vezes, do que você deveria pagar. E aí, não só você está sendo mais tributado do que deveria, como tem coisas erradas acontecendo. E você pode, inclusive, receber a visita aí, meu amigo, da Receita Federal e aplicar uma multa em você. E não só você está correndo o risco da multa, mas você está correndo o risco também de ser processado criminalmente, porque isso constitui um crime tributário. Gente, o chefe e o líder, ele se comunica. É claro que no escritório a decisão ela é sempre minha. De uma forma ou de outra, ela é minha. É, comissivamente ou por uma, não vou dizer uma negligência, mas eu vou dizer, eu passo o bastão, eu passo a délega, eu passo uma procuração para quem vai decidir, essa decisão ainda é minha, ainda que ela seja uma decisão indireta. Mas quando você passa a procuração para alguém, você ainda assim está na responsabilidade daquela decisão. É, ser chefe, muitas vezes, quem sabe, é você centralizar muita coisa em você. É você dizer, eu tenho que decidir tudo. Mas nem sempre você está na condição de decidir tudo de forma direta. Você precisa decidir tudo, mas não precisa ser de forma direta. O que é que eu quero dizer? É você poder delegar funções às pessoas que você contrata.
Eu, particularmente, eu tenho um time formidável. O nosso time do escritório é maravilhoso, o nosso time. Nosso time não dá 100%, ele dá 110%. E aí, se você me pergunta, aonde está o líder está aí. O líder está em acreditar na equipe que você contrata, em dar funções e poderes às pessoas, e no momento em que elas, muitas vezes, elas fraquejam, você poder dar força a ela. O líder está naquele momento em que é, ele não dá apenas ordem, mas ele dá exemplo para que aquilo aconteça. Tá? E o líder, ele é aquele também que abraça aquele parceiro, aquele colaborador, no momento que ele precisa. Então, a gente tem, dentro do nosso escritório, a gente tem um clima maravilhoso. Eu ouço os colaboradores, inclusive, falando o seguinte: olha, Tati, eu recebi até uma proposta de uma outra empresa, mas não quero sair, porque eu me sinto muito bem aqui. Então, gente, muitas vezes eu já tive situações, inclusive, do colaborador dizer assim: Tati, eu ganhava mais em tal empresa, mas eu preferi vir para cá. E eu disse: olha, você vai ganhar mais aqui com o tempo. Tenha certeza disso. Ele: não, mas eu já estou ganhando mais. Mas por que, que ele está ganhando mais? Porque ele não está ganhando só dinheiro, ele está ganhando o abraço, ele está ganhando as condições de trabalho que nós damos. Então, o líder é justamente isso: é dividir não só as experiências, mas também abraçar aquele nosso colaborador no momento que ele precisa. Eu entrego para minha equipe responsabilidades, sabe? E todos chegam junto a tudo que a gente pede. E quando eles não sabem, eles perguntam. E eles estão sempre preocupados com o objetivo final, que é atender o nosso cliente. Uma das coisas que eu sempre digo dentro da equipe é o seguinte: olha, o nosso cliente O nosso cliente é o nossa razão de ser. Sem o cliente, nada disso existe. Então, uma das coisas que eu sempre digo para eles: foco no cliente, foco na pessoa, foco no objetivo. E o que é que acontece de mais maravilhoso no escritório? Eu sempre brinco assim: quando a gente recebe uma sentença positiva, seja ela de qualquer natureza, eu brinco sempre com eles assim: não importa o que aconteça hoje, nada vai tirar a minha alegria. Gente, e aí quando eu falo isso, eu tenho certeza que com a minha alegria de ter recebido uma notícia positiva e de passar isso para o nosso cliente, isso contagia toda a equipe, sabe? E aí essa felicidade minha e essa felicidade também da nossa gerente, do nosso corpo jurídico, porque muitas vezes eu recebo a notícia da sentença, ou eu recebo isso, ou eu recebo através deles, né? E a felicidade que eles passam quando a gente recebe uma notícia boa. E também uma outra coisa que é interessante é quando a gente recebe talvez uma notícia que não seja muito boa, a gente saber o que fazer para buscar aquela notícia boa. Então, assim, é, eu não quero saber o que foi que houve hoje de notícia desagradável. Eu quero saber o que é que a gente vai fazer para buscar a notícia agradável. Porque, assim, nada é perfeito, pessoal. Ninguém é perfeito. Tem dias que a minha equipe tem pessoas que acordam que não passaram muito bem, e que tiveram algum problema de saúde, que tiveram algum problema na família, e a gente tem que abraçar, sabe? Porque eu tenho certeza que aquela pessoa, apesar de não estar sendo 100% ali, pelo menos com ela, dentro dela, mas dentro do que é possível, ela está dando 110%. Isso é fantástico. Ah, gente, sem sombra de dúvida, é a alegria do cliente quando a gente dá uma sentença para ele, sabe? É a alegria de ganhar um processo, é a alegria de ver um cliente realizado. E é engraçado que em determinadas situações, às vezes os clientes dividem com a gente, né? Essa dúvida, a dor da dúvida. E os clientes muitas vezes chegam para a gente e dizem assim: Taj, posso ser sincero uma coisa contigo? Eu entrei para esse processo, mas eu não acreditava nele. Isso é muito louco, né? Porque a gente
olhar para trás assim, mas você me contratou para isso, tal. Tati, mas eu não acreditava. Eu juro para você que eu não acreditava. E aí vem, de repente, essa alegria, essa, essa surpresa agradável que a gente traz para os nossos clientes, sem sombra de dúvida, é aquilo que me move. Eu até brinco assim, diz assim, eu podia, para ser mais fácil a vida para mim, é receber uma sentença todo dia de manhã. Eu acho que seria a melhor forma de eu poder acordar. Bom, o que eu diria para o Taj de anos atrás é ter mais paciência, é ser mais paciente, é ter mais calma, ter mais tranquilidade, que as coisas vão acontecer. É saber que quando você planta uma semente, essa árvore, ela não começa a dar fruto no mesmo dia. Ela demora para dar fruto. E mesmo quando ela começa a dar fruto, a gente tem que esperar os frutos amadurecerem. Eu diria para que aquele Taj de lá atrás que espere aquele fruto amadurecer, porque quanto mais maduro é um fruto, mais saboroso ele é. E a gente aprende com o tempo, a maturidade e a experiência, que o importante não é só chegar. O percurso também ele é muito importante. Então eu diria aquele Taj de lá atrás, que ele olhasse mais pela janela do carro e conseguisse contemplar melhor o caminho e as flores e aquelas árvores que passaram por ele no trajeto e que ele muitas vezes não percebeu. E que também olhasse para aquelas feridas, aquelas dores que passaram durante o processo e que muitas vezes ele não percebeu, ele não aprendeu instantaneamente com aquelas dores. Então ele demorou mais de aprender, porque ele achava que não era uma dor, ele achava que era um problema gerado por uma outra pessoa, quando na verdade o problema estava em mim. Sou eu que tenho que mudar. Quando a gente aprende que a gente precisa olhar para a gente, que a gente precisa mudar, o mundo à nossa volta ele muda por completo. A gente, sem dúvida, é ter perseverança. Minha mãe diz que uma pedra que muito se move não cria limo, né? O que é que eu quero dizer com isso? Não que você não possa fazer transição de carreira. Se você não está bem no que você faz, você deve sim mudar de carreira. Eu mudei. E eu estou pronto para mudar quantas vezes for. Mas procure identificar realmente se é o que você gosta. Porque também não adianta fazer o que você gosta apenas se você não tem expertise para fazer aquilo. Você precisa fazer o que você gosta, mas você precisa também ter expertise para você poder crescer na sua profissão. Eu ouço muitas pessoas falando assim: você tem que fazer o que você gosta. Isso é balela, pessoal. Olhar só para isso, isso é balela, isso é besteira. Quem faz apenas o que gosta é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Eu adoro a advocacia, eu amo a advocacia tributária internacional. Mas se você me perguntar, existem coisas que eu faço e que eu não gosto dentro desse mundo da advocacia internacional? É claro que existe. Mas e por que você faz? Porque eu sou adulto, porque eu não sou criança. Então, aprender que se eu estivesse dando um conselho aqui para todos vocês que estão começando agora, é você entender que você não pode fazer apenas o que você gosta. Você, claro, você tem que escolher uma profissão em que você se identifica com ela. Mas longe de pensar que você, dentro daquele circuito de profissão que você vai fazer, de funções que você vai desempenhar, você vai fazer apenas o que você gosta. Se você gosta e se você pensa em advogar, por exemplo, esqueça que você gosta de todas as áreas. Olha, você vai ter que enfrentar é, marketing, vendas, captação de cliente, qualificação de lead, pós-venda. Você vai ter que enfrentar o seu custo como escritório, gerenciar pessoas, contratação, pós-venda. Você gosta de tudo isso?
Será que todas as áreas que eu acabei de citar você gosta? É claro que não, gente. Mas você muitas vezes vai precisar fazer? É claro que vai. Eu não estou querendo dizer que você vai precisar fazer todas essas funções você diretamente. Você pode, obviamente, delegar. Mas, Tajid, como é que faz isso no início, se eu não tenho renda, se eu não tenho rendimento, se eu não tenho cliente? É claro, meu amigo, que você não vai poder contratar ninguém. E nesses casos, você vai precisar fazer diretamente todas as funções. E aí o que acontece com muitos empresários é o seguinte: ele faz uma determinada função que ele gosta, mas tem uma outra que ele não gosta, e ele diz assim, ó, essa aqui eu não vou fazer porque eu não gosto. Volta a dizer, quem faz o que gosta, só o que gosta, é criança. Meu amigo, se você é um empreendedor, se você é um empresário, você tem que fazer o que tem que ser feito. Acorde, levante e vá fazer o que tem que ser feito. É isso que eu diria como conselho aqui para todos vocês. Muitos empresários quebram porque faz o que gosta. Você não pode fazer apenas o que gosta. Você tem que fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito, muitas vezes naquele dia, é justamente aquilo que você não gosta. E tenha muita atenção nesse dia. Porque quando você faz algo que você não gosta, esse dia ele tende a ficar mais pesado e você tende a errar mais. Então é esse dia que você tem que ter mais atenção para que você não peque, para que você não erre. Porque muitas vezes a queda faz com que você desista da sua profissão. E principalmente, se você está numa determinada profissão cuja função é só ganhar dinheiro, na primeira dificuldade, você esquece aquela profissão. Você muda de profissão. Você muda de área. Porque buscar apenas dinheiro te faz ficar dependente dele e você vira escrava desse dinheiro. Crie para você um objetivo de vida. O nosso objetivo do nosso escritório é ver a felicidade do nosso cliente. Isso não tem preço que pague, pessoal. Ver a felicidade e a realização dessas famílias que internacionalizam suas carreiras, suas empresas, ver o pós-trabalho nosso, como elas se sentem realizadas, isso não tem preço. Isso é que move o escritório Taj de Laje. O que é que move você, meu amigo? Não pode ser só dinheiro. Com isso, eu não estou querendo dizer que você não pense em dinheiro, porque você não pode pensar no negócio. Se você não tiver lucro, você não tem como manter o seu negócio. Todo mundo tem que pagar boleto, pessoal. Todo mundo. Se é uma coisa que não consegue se pagar sozinho, é o boleto. Você tem que pagar ele. E se você precisa pagar esse boleto amanhã, acorde e vá fazer o que tem que ser feito, não apenas o que você gosta. Porque se você mudar de profissão, você com toda certeza, você fará outras coisas também que você não gosta. Eu espero ter ajudado vocês com todas as respostas que eu dei aqui. Eu não sou o dono da verdade, pessoal. Eu apenas passei por um caminho que talvez você, meu amigo, minha amiga, esteja começando a percorrer agora. E, como eu falei, quem só aprende na dor é besta. Aprenda com exemplos. Não que tudo que aconteceu comigo necessariamente vai acontecer com vocês. Mas, obviamente, isso serve de exemplo para que a gente decida por que caminho seguir. Espero ter ajudado a todos. Ficamos abertos a todas as perguntas que vocês quiserem fazer, esclarecer e tirar suas dúvidas sobre a profissão empreendedor, sobre a profissão advogado. Ficamos por aqui nesse podcast. Até uma próxima. Um forte abraço a todos.